Olá, meu nome é Regis e hoje é dia 15 de março de 2025. Então eu tô um pouco auto-satírico porque eu resolvi colocar esse colarzinho aqui que eu comprei aqui em Porto Alegre, né? Não foi numa praia nem nada. É como se fosse, digamos assim, a versão espiritual da gravata, né? Porque esse vai ser mais um vídeo na linha da, como é que é o nome? Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, né? E o que é a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus? Cada vez que eu gravo um desses vídeos, eu explico para mim mesmo que venha a ser essa igreja, né? E ela tem a pretensão de ser uma igreja para pessoas contemporâneas, um tanto céticas, mas ao mesmo tempo abertas para as mais variadas experiências. A minha formação, ela, eu tenho 3 faculdades. Agora, como essa história parece de mentiroso, né? Eu fiz filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre 88 e 92. Formatura em gabinete em acho que janeiro de 1993. Depois eu continuei, né? Eu fiz a licenciatura e continuei no bacharelado, e entrei no mestrado e no fim acabei saindo de tudo, indo para a psicanálise. Essa seria uma quarta formação, né? Porque essa não é uma formação acadêmica, num grupo de lacanianos malucos, né? Aqui em Porto Alegre é muito forte a APPOA, né? Associação Psicanalítica de Porto Alegre. É um pessoal lacaniano, mas ligado digamos assim, a uma ou a oposição principal, digamos assim, entre aspas, ortodoxia, ou ortodoxia jurídica, entre aspas, do lacanismo, que é o Jacques Lamilleri. Aqui no Brasil se formou a Escola Brasileira de Psicanálise, né? E eu entrei nessa formação justamente na época em que eles estavam pensando já em fazer a transição do campo freudiano e suas associações para a Escola Brasileira de Psicanálise e suas associações, presumo eu, né? Mas depois fui para o Direito, também fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A associação na qual eu fazia parte, o nome original da associação era Sociedade Psicanalítica Gaúcha. Então, eu entrei um pouco depois deles descobrirem num programa de televisão com o Flávio Alcaraz Gomes, que disse, mas tem uma cacofonia aí nesse nome, né? E eles não tinham se dado conta, o que é muito engraçado com lacanianos. No caso, Sociedade Psicanalítica Gaúcha. É uma cacofonia. Tem a palavra cagar ali no meio. Então fiz Direito de 2002 até 2006, formatura em janeiro de 2007. Depois eu fiz licenciatura em Dança, entre acho que 2011 em março de 2018. Eu fiz a formatura, eu pedi a colação de grau porque eu tinha passado também em Educação Física. E aí, para poder fazer a educação física, eu teria que pedir a colação de grau. Já tinha condições de me formar algum tempo antes, bastante tempo antes, mas sempre surgia um professor novo, né, que entrava por concurso, e eu ficava curioso de conhecer esse professor novo. E, enfim, demorei, aí comecei a educação física. Já tinha feito muita disciplina que era obrigatória para educação física e eletiva para dança. Mas aí com a pandemia em 2020, eu acabei abandonando. Eu era professor na época, tecnicamente ainda sou, né? Mas enquanto na escola onde eu trabalhava
a gente nunca parou, ou seja, acho que 17 de março foi a última aula presencial. Aí começamos a mandar tarefas por e-mail para os alunos. E aí, em abril, já começamos a trabalhar através de aulas remotas, no nosso caso, na nossa escola, através do Google Meet, Google Reuniões, né? E a URGS só começou a discutir o, a, o ensino remoto em outubro, né? E aí eu perdi totalmente o respeito pela União Soviética, eu ia dizer, pela URGS, e foi um ato falho engraçado. E aí tô pensando em voltar, não sei se concluo educação física, se faço outro curso, para vocês terem ideia da minha divagação. Eu fico pensando, talvez eu devesse fazer matemática, ou talvez medicina fosse mais divertido, né? Mais engraçado. Eu fiz dança porque eu ia fazer educação física, porque o campus da educação física é aqui perto de onde eu moro. E aí eu descobri que tinha dança. E eu pensei, vai ser mais engraçado dizer que eu faço dança do que já vai ser engraçado eu dizer que faço educação física. Enfim. Então, dentro dessas minhas muitas formações e deformações, digamos assim, eu tive sempre muito interesse pela cultura contemporânea, vamos dizer assim, pela filosofia contemporânea. Não quer dizer que eu concorde, que eu goste, mas acho divertidíssimo estudar e ver como eles complicam algumas coisas, né? Que tem ali algumas intuições importantes, mas acaba se perdendo na perfumaria, como dizia um professor lá da filosofia da URGS, né? E o que seria então uma religião para pessoas com esse tipo variado, errático de referências e formações, né? Obviamente não tem muito a ver com a religião mais bem estruturada que eu conheço, que é a religião católica, né? É uma religião muito interessante, com uma grande riqueza, uma grande profundidade de reflexões, mas que me parece completamente errada. É muito interessante, é muito bonita e tudo mais, mas me parece que é uma das formas mais onerosas de explicar o fenômeno religioso. Por quê? Basicamente, a crença cristã é aquela da ressurreição. Então, as pessoas morrem e ficam dormentes até o juízo final. Aí, no juízo final, elas são reconstituídas em corpo, né, com corpo, né? E aí vai ter uma vida melhor. Como é que vai ser, não se sabe muito bem, né? Não tem quase nada a ver com a Bíblia, no caso da Igreja Católica, e tem muito pouco a ver com a Bíblia, com o Velho Testamento e o Novo Testamento nas igrejas cristãs evangélicas. O que está escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento foi um contexto completamente diferente, que não serve de referência assumidamente para os católicos e não assumidamente para os protestantes, né? Que dizem que tem que se basear nas escrituras, utilizando a ajuda do Espírito Santo, mas isso levou a uma pulverização de interpretações diferentes, ou seja, o Espírito Santo ou é zombeteiro, tá dando várias interpretações para as pessoas, né? Ou são todas as interpretações possíveis, ou ainda isso não funciona, porque na verdade a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca digamos assim, textos interessantes que na história do cristianismo se gostou mais daqueles livros, né? Até o status deles não é igual para todos. O Apocalipse tem um status um pouquinho inferior, né? Mas é também uma história. O livro é muito divertido, muito interessante, recomendo ler, né?
Mas também recomendar ler é meio perigoso pro pessoal. É como recomendar as pessoas beberem ayahuasca, né? Pode dar ter um efeito muito positivo, pode ter um efeito catastrófico. Mas então aqui com o meu colarzinho de pai Coimbra, ou pai Regis, não sei qual seria meu nome espiritual, da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, a proposta é muito diferente. Então, a própria ideia de Jesus é uma ideia de um ideal, né? Eu tive formação, o meu envolvimento pessoal mais forte com alguma religião institucionalizada foi com o espiritismo, né? Com o espiritismo popular brasileiro, como dizem alguns, na casa espírita Chico Xavier. Até alguns me dizem que esse Chico Xavier não é do médium, e sim é de um santo. Eu não sei, também não me interessei muito. Eu tenho muitos dados sobre o espiritismo. Tenho muitas lembranças da minha formação nesse grupo espírita. Depois que eu fiquei meio velho demais para ir nas aulinhas de evangelização, e também não era muito confiável para ser eu um evangelizador, eu era o representante do grupo espírita na Federação Espírita, no GPJ, Grupo de Promoções ou Programações Juvenis, não tenho certeza. Eu era bastante jovem, na época eu tinha, sei lá, 14, até umas 17, acho que 17 anos eu meio que parei de ir. E eu já não acreditava na doutrina espírita há muito tempo, né? Porque apesar de ela dizer que é religião, filosofia e ciência, na verdade é só religião praticamente, né? É um pouco que nem ciência no colégio, não tem ciência ali, é um pouco de história da ciência e algumas relatos de experiências que o próprio professor ou não entende ou entendeu uma vez e já esqueceu, né? Então, no espiritismo popular brasileiro, é um sistema de crenças bem religioso, bem carola sob alguns aspectos, né? Tem algumas coisas que fazem sentido, como em qualquer outra religião, algumas coisas fazem sentido. E o que eu queria comentar hoje é justamente sobre as muitas formas de se entender o raio do mundo espiritual, né? Acho que no vídeo anterior eu brinquei que se o mundo espiritual não existe, né, que só a gente está pirando aqui, nós devemos criar esse mundo, né? Devemos, sei lá, desenvolver um sistema de realidade virtual, né, no qual o mundo espiritual então tem uma certa intersubjetividade concreta, através de uma... A ideia que eu estou dizendo aqui é horrível, né? Tipo a meta lá daquele cara do Facebook e do Instagram, que agora esqueci o nome. Mas cada época, né, teve as suas intuições sobre o que seria o mundo espiritual. Então, a intuição mais vetusta é aquela do morreu, vai para o mundo espiritual que não é espiritual. Vai para o Sheol, vai para o Hades, né? Que é um lugar não muito legal, mas que os mortos vão para lá. Seja bom, seja mal, vai tudo para lá. Alguns muito especiais podem ir, sei lá, tipo Elias ou sei lá, tipo Hércules, né? Podem ser puxados das trevas para o Olimpo, para, sei lá. Essa concepção na tradição judaico-cristã, curiosamente, foi proibida, né? Então, ali na volta do exílio babilônico da elite de Judá, que eles voltam então com a missão de cobrar impostos dos camponeses para o Império Persa, que libertou os judeus que lá estavam exilados do domínio babilônico. Então se criou uma nova religião que não tinha vida após a morte. Então,
devido ao pecado original, lá de comer a árvore do fruto do conhecimento do que é bom e do que é ruim, todos os seres humanos nascem com uma culpa coletiva, né, que os condena à morte. E a religião, então, a ideia possivelmente era para evitar que o pessoal tivesse o culto aos mortos e se enfraquecesse o culto centralizado no Estado, vamos dizer assim, né, na organização política. Então, estavam todos condenados à morte. O Deus local ali, que não tinha criado o mundo, tinha criado aquela organização política territorial, né? Aquele Deus era poderoso, né? Podia dar alguns benefícios aos que se comportassem, mas estavam todos condenados à morte. E aí a forma de aplacar a ira deste Deus era ir uma vez a Jerusalém, né, dos camponeses, as mais diversas regiões, não muito longe, porque Israel nós sabemos que é um país pequeno, o Israel moderno. Judá e Israel da antiguidade não eram maiores, né? Ir lá e fazer um sacrifício, né? Que então matar um cordeiro, se fosse muito pobre, uma pombinha, alguma coisa assim. E para comprar esses bichos para o sacrifício, então o sacerdote fala ali com meu primo e compre. E esse dinheiro, claro, do sacrifício gerava uma renda para o templo, uma renda para os sacerdotes. Os sacerdotes inicialmente estão ligados ao rei, né? Parece que é o Zorobabel, mas o Zorobabel meio que some da história, não se tem notícias dele nem dos seus sucessores, não aparentemente os sacerdotes tomam um poder, né? A partir ali de 400 e alguma coisa, o templo é reconstruído em 515, 512, não me lembro mais quando é que foi reinaugurado, ou inaugurado pela primeira e única vez, mas tem a história que teria um anterior, que teria sido destruído na invasão babilônica, dos babilônios, e aí então não tem vida após a morte. Morreu, como é que é aquela ideia do o homem foi criado do barro e com o sopro divino vira um ser vivo, né? Então, com a morte, o barro volta à terra, o pó volta ao pó, e o sopro volta para o soprador, que no caso é Yahvé, né? Isso não tem quase nada a ver com a crença cristã contemporânea, né? Nem com a crença cristã que surgiu ali por volta do início da Era Comum. Mas essa crença radical de que não existe vida após a morte é a origem de nesse contexto cultural, haver um grande entusiasmo com a ideia de que possa haver uma vida após a morte. Para a maioria dos povos isso não era problema. Tem vida após a morte, não é lá grande coisa, é meio chato, é tipo ir para o Hades, que é meio chato, né? Mas não é que deixa de existir. Os judeus da doutrina do segundo templo dizem que não tem vida após a morte. Morreu, acabou. Por quê? Né? Claro, um ou outro pode ser chamado, né? Então é chamado com corpo e tudo. Né? O exemplo de sempre é o Elias. Né? Tem mais um outro que eu não me lembro o nome. E aí eles interpretam que não, que bom, tem várias divisões lá entre os próprios judeus, então tinha aqueles que tinham mais influência dos persas, né? Lembrando, os persas libertaram, o Ciro II é oficialmente, segundo as escrituras, é um Messias quer dizer aquele que reconstitui a independência relativa política do povo judeu, para constituir as suas religiões, só que eles inventam uma nova religião ao reconstruir o segundo templo com uma forma radical de cobrar tributos. Mas aí eles têm influência grega ou helenística, né? Aí os gregos trazem a ideia de alma, de psique, né?
E aí as coisas ficam um pouco confusas, né? A ideia oficial não tem alma, tá? Isso é difícil de entender, porque, bom, a alma seria o sopro divino, né? Na tradição judaica seria isso. Inclusive, o judaísmo de hoje resgatou um pouco essa ideia de que não é claro nas escrituras, mas a gente interpreta, nós, os rabinos unidos, né, interpretamos que esse sopro que volta para Deus é alguma coisa parecida com a alma, né? Mas isso é uma interpretação posterior, não era essa a interpretação original. E o cristianismo, ele faz uma interpretação que é a seguinte. Deus é um pouco parecida com a dos persas, né? Deus que criou uma vez pode criar uma segunda vez. Então, eu existo agora, eu morro, meu corpo se decompõe, o meu sopro divino volta para Deus, entre aspas, mas aí no juízo final se reconstitui de novo, né? E aí a ideia é um pouco do maniqueísmo, do zoroastrismo, recria, julga, manda uns para os rios os lagos, rios de fogo, né? E manda outros para o paraíso, né? Então como é que é? Eu tenho um amigo que diz, conhecido na verdade, que ele diz que ele prefere ir para os rios de fogo a deixar de existir, né? E eu digo uma outra coisa. Tá, aí a gente é recriado, uns vão para os rios de fogo, isso aí se deram mal, né? E outros vão para o paraíso. E aí a gente está na vida eterna, né? E se a vida eterna foi interpretada como nunca para de continuar vivendo, aí eu brinco que depois de 1000 anos, no caso de alguns, 10.000 anos, no caso de alguns outros, 1 milhão de anos, no caso dos mais teimosos, ou 1 trilhão de anos, no caso daqueles incrivelmente acomodados, o pessoal que vai para o paraíso começa a ir para os rios de fogo para experimentar alguma coisa diferente, né? Porque é muito tempo continuando sendo um ser humano. Então, eu brinco que seres humanos, isso que eu sou, por exemplo, né? Digamos que eu morra e seja recriado, e aí agora vou viver indeterminadamente por trilhões, 4 trilhões de anos. Sendo isso, isso por si só é uma punição. Claro que pode brincar, que esquece um pouco, né? E pode até criar versões do tipo, então digamos que eu continue vivendo, mas é tanto tempo que eu até esqueço quem eu era no início, então isso funciona mais ou menos como uma reencarnação. Só que não tem nenhum objetivo e não melhora muito, ou seja, de ser humano não passa. Esse é o estágio final definitivo, o que faz algum sentido por 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 10.000 anos, tipo o personagem, o eu poético do Raul Seixas naquele Eu nasci 10.000 anos atrás, né? Só que 20.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, 4 trilhão de anos, aí é muito tempo, né? É muito tempo para se repetir. A minha concepção, eu achei muito original, né? É a de que a gente vive tanto tempo, pode viver tanto tempo se existe uma vida indeterminada após a morte, né? Que a gente pode experimentar todas as experiências de todos os seres humanos possíveis, inclusive eu posso ter a experiência de outras pessoas. Inclusive, uma outra forma ainda de conceber isso é que eu sou apenas uma experiência, né, das, sei lá, bilhões ou trilhões de experiências possíveis do que é ser um ser humano. Então, digamos, o Regis com barba, o Regis sem barba, o Regis só com barba e sem bigode. Para dar um exemplo idiota, tá? O Regis que raspou uma sobrancelha,
que raspou a outra, que raspou as duas, que raspou o cabelo. O Regis careca, né? O Regis tem esse tipo de lóbulo aqui, não é assim, é aquele que é grudadinho aqui, né? Enfim, pequenas variações. O não Regis, sei lá, o João, o Felisberto, o Xi, sei lá, Xi, não sei se Xi é sobrenome ou é prenome, né? Xi Jinping, pensei o nome, né? Todos nós somos variações da consciência fundamental, universal, né? Talvez seres humanos não sejam a única forma de ter consciência, então pode ter formas superiores, pode ter formas inferiores. Tem a ideia dos espíritos que a gente sempre está em evolução, né? Várias religiões têm essa ideia de evolução constante. Eu adiro uma outra posição que pode haver variação, né? Ou eu posso avançar num lado e aí descobrir que piorei no outro lado. Então, por que eu crio todas essas possibilidades que podem ser um pouco deprimentes, né? Porque é muito tempo, né? Se existe vida após a morte, é muito tempo para experimentar a consciência, né? Então, se for só ser como eu sou agora, vou ser recriado, né, ao estilo mais fundamentalista cristão, íntegro, né, corpo e espírito, o corpo e o sopro divino, né, barro e sopro divino, é muito tempo. A eternidade pensada como uma sucessão no tempo, né, sem fim, é muito tempo. Aí sim a existência é por si só uma tortura, né? Pode ser que ela realmente seja uma tortura, pode ser que seja, como concebe o cristianismo mais fundamentalista. Tem a versão mais abstrata, né, de que a vida na eternidade não é uma sucessão no tempo interminável, é um êxtase eterno, que na verdade acabou, né? Então não tem uma vida após a morte. Esse êxtase eterno não é mais uma vida, né? Não é uma vida como a gente entende vida, né? E a ideia da igreja, da concepção pragmática de Jesus, deixa tudo isso em aberto. Porque, inclusive, digamos assim, a gente pode conceber que há várias formas alternativas de entender o que está acontecendo, né? Então, interpretação número 1. É isso aqui, morreu e acabou. É um pouco a interpretação judaica da doutrina do Segundo Templo de Jerusalém. Que, para a concepção atual, inclusive, não seria uma religião, até a gente poderia esperar. Por que as pessoas acreditavam nisso, que é tão austero, né? E a ideia é de que os deuses da antiguidade nunca foram concebidos como bons, né? Essa ideia de o Deus ser bom surge com o zoroastrismo, né? Tem um Deus bom, tem um Deus mau. O Deus bom vai ganhar do mal no final dos tempos e aí ele vai recompensar aqueles que acreditaram nele, os bons e que acreditaram nele, enfim. É um pouco essa a ideia do Deus judaico-cristão, né? Só que nesse período aí do Segundo Templo, sei lá, dura uns 200, 300 anos. Não, dura, sei lá, uns 500 anos, não sei. Eu não sei quando é que eles criam a ideia de que é atual, né? Que o barro volta para o barro e o sopro volta para Deus, mas no sentido de que isso é uma forma de que a alma, que é um conceito que era estranho, né? Mas que é trazido esse sopro, né? Esse ventinho, né? Vira o fantasminha, né? É que eles não têm, não vai ser o fantasminha lá com barba ou careca ou sei lá o que. Não tem essa iconografia, digamos assim. Mas no cristianismo, tu entra em stand-by, tu deixa de existir durante um certo tempo,
e volta a existir no juízo final, ou fica adormecido e volta, exceto os santos, né? Os santos têm licença para agir antes do juízo final, né? Tem pessoal que é arrebatado. Como é que é o juízo final? Há formas controversas de escrever. A forma do Apocalipse de São João atribuído em homenagem a São João é muito engraçado, né? É muito claramente mesmo para mim, só depois que eu li a respeito, né? É muito claramente inspirado na destruição de Jerusalém, acho que em 70 da Era Comum, né? E a ideia de que não vai ter mais destruição, vai descer uma Jerusalém prontinha dos céus, né? Aí hoje em dia o pessoal vai interpretar isso como os alienígenas vão trazer uma nova Jerusalém prontinha do céu, né? Cheio de metáforas para poder falar mal dos romanos, né? Sem falar mal diretamente dos romanos, a serpente do mar, alguma coisa assim. Não tem mais águas da criação, que é uma maneira de dizer que não vai ter mais destruição. Aí vai ter lá uma guerra e o pessoal vai ter um governo de 1000 anos. Enfim. E era para acontecer, sei lá, daqui 15 anos, né? Não era uma coisa para acontecer 2000 anos depois. Essa interpretação mas, assim, é impossível, não me parece impossível, me parece extremamente improvável, né? A versão que eu acho mais engraçada é que nós somos recriações de nossos descendentes do futuro, né? Fazendo uma simulação de como era os primórdios do universo. Porque é aquela ideia assim, pela cosmologia atual, dominante, que provavelmente está errada, né? O universo tem uns 14 bilhões de anos só e vai durar 4 trilhões de anos, né? Vai ter uma fase que vai acabar as estrelas, vai ter só buraco negro, depois os buracos negros vão lentamente evaporar, né? Quanto maior, mais demorado vai ser a evaporação. Vão explodir, aí vai ter mais um período de explosões dos buracos negros, depois vai haver basicamente nenhuma quase energia utilizável, né? O universo fica se expandindo aceleradamente, tudo está distante, então é uma vasta extensão de espaço sem nada acontecendo. Então, uma ideia louca, estatística, é a seguinte: é extremamente improvável que nós estejamos bem no início, né? Então a gente deve estar, é mais provável que a gente esteja no meio, ou a gente esteja numa parte bem intensa em que muitas coisas acontecem, e a fase em que muitas coisas acontecem, ela própria dura trilhões de anos, né? Então é muita coincidência estarmos nos primeiros 13, 14 bilhões de anos do universo. Então é mais provável que a gente esteja, sei lá, digamos que a gente está a 200 bilhões de anos no futuro, e somos seres muito diferentes disso que nós nos reconhecemos aqui, e nós estamos aqui como jogadores de uma espécie de super videogame, no qual tu tem até a possibilidade de esquecer que tu está jogando, para dar maior imersão no jogo. As pessoas que têm vidas horríveis devem achar isso uma crueldade sem tamanho, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo essas pessoas que estão incrivelmente raladas, né? Elas podem pode ser que elas sejam pessoas com um certo grau de masoquismo, de 0,01%, porque talvez menos do que isso que representa a consciência de um ser humano como nós nos entendemos. Isso seria essa pequena fração da experiência desse ser que nós somos verdadeiramente, né? Aí tu pode interpretar também que isso é por si só a descrição, sei lá, de uma consciência universal que experimenta todas as pessoas que existem na Terra atualmente, são as 8 bilhões de pessoas, né? E pode ser tudo a mesma pessoa, né?
E pode ser que para esses seres de verdade aqui, dos quais nós somos um pesadelo ou um sonho, né? Ou um jogo tipo Counter-Strike, né? A gente joga Counter-Strike, é um jogo sofrido, a gente tá lá encrencado, mas é uma aventura ao mesmo tempo, né? Então é um pouco também aquela minha variação da ideia de que se o paraíso for o estilo dos rios de fogo para uns e o paraíso, o jardim, né, para outros, alguns bilhões de anos o pessoal que está no paraíso vai querer ir para os rios de fogo, né, para experimentar alguma coisa diferente. E se há alguma desgraça especial no pessoal dos rios do fogo, é só dos primeiros 1 trilhão de anos eles ficam em desvantagem, mas depois de 50 trilhões de anos, ou 1 quatrilhão de anos, o desespero, digamos assim, dos que estão nos rios de fogo, os que são podendo circular entre o jardim e os rios de fogo é o mesmo, porque é um tédio infinito. Mas, enfim, na minha perspectiva, todas essas possibilidades são possíveis e o grau de perplexidade também é sempre o mesmo. Então, digamos que aqui eu estou usando esse colar aqui, né? E eu começo a despertar para a mediunidade, começo a ver espíritos e alienígenas e começo a falar com eles, né? E estou plenamente convencido de que eles existem, né? Tá, isso gera toda uma nova dimensão de realidade para a existência, mas ainda assim os problemas fundamentais continuam os mesmos. Existe vida após a morte? Tá, existe. Mas eu vou viver para sempre? Sim. Pelo menos mais uns 10 mil anos. E depois de 10 mil anos? Não sei. Ah, vou viver por mais 1 trilhão de anos? O que é isso? Né? Vai ser legal? Ou eu vou encher o saco? Digamos assim, na concepção assim mais mística do espiritismo, por exemplo, né? Jesus é um ser super evoluído, mais antigo talvez, ou mais acelerado, não sei, que é então o governador da Terra ou do Sistema Solar, aí varia muito e não é importante isso, na verdade. A questão é que ele deve ter os seus problemas, né? Ele não tem os meus problemas, ele tem os problemas dele. Bom, nós somos um problemão, né? Em tese, né? Bom, o pessoal não evolui, né, da perspectiva do... Bom, tem que mandar uns para Kiron, né? Os caras lá vieram de Capela, uns, e alguns já voltaram para Capela, foram para outro lugar, e agora vieram uns caras novos, aí uns novatos meio burrões, né? E agora vão ter que esses aí, os que estão mais atrasados, e alguns aí, uns 2 ou 3 aí que se encrencaram, que vieram de Capela, tinham funções importantes, tínhamos grandes esperanças ali, né? Como é que é? Hitler e Gandhi ali, 2 grandes espíritos, né? Mas o Hitler se complicou, agora vai ficar um tempo, vai apanhar muito para se regenerar, ou não vai apanhar muito, mas a gente não conta isso porque vai deixar o pessoal, as vítimas vão ficar ofendidas, né? Então a gente vai mentir para eles, enfim, 1001 problemas, né? Só um pouco diferentes, né? Mas enfim, a minha consciência expande e os meus problemas expandem junto, as minhas ferramentas de como solucionar os problemas aumentam, mas eu enfrento problemas maiores. Essa é um pouco a ideia geral de... Eu era criança e estava preocupado em aprender a amarrar o sapato, e agora eu tenho, sei lá, 56 anos e estou preocupado com se existe vida após a morte, se existe Deus, se as outras pessoas são sujeitos como eu, ou se eu sou a única consciência que existe, ou se eu faço parte de uma única consciência que existe. Agora estou com problemas metafísicos, não estou mais tentando amarrar o sapato, né? Aqui eu estou com um dedo machucado, então eu não amarrei nem essa coisinha aqui, eu botei um prendedor aqui, né, para depois poder soltar mais fácil, né?
Então, a minha ideia da concepção pragmática como é que é? Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é a de que há muitas formas de conceber a experiência. Essa experiência que eu estou tendo agora, o que é isso? Né? Aí digamos que, como eu estava dando um exemplo, eu passo a ver coisas. Vamos supor que eu não fiquei louco. Então, sei lá, tomei ayahuasca ou fui num centro espírita e abriram o meu chakra ou ativaram a minha glândula pineal ou sei lá o que. Né? E aí eu passo a ver outras coisas, mas apenas ampliou, digamos assim, o meu universo. Mais ou menos, eu tô no colégio e acho que eu quero ser, lá no segundo, terceiro ano do ensino fundamental, e eu quero ser motorista de ônibus. Né? Aí eu chego ali nos meus 14 anos, não, motorista de ônibus ganha pouco, trabalha muito, é muito estressante, eu quero ser médico. Né? Aí eu não, para medicina tem que estudar muito e parece que não está valendo a pena. Agora só mais uma profissão que está sendo dominada por mulheres, está se proletarizando, né? Está virando um trabalho que ainda paga mais do que a média das profissões, mas perdeu o glamour e perdeu até a autoridade. Agora o médico não pode não pode tratar os seus pacientes, ele tem que seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Se tornou um trabalho burocrático e destruidor de saúde, vamos dizer assim. Então eu quero ser outra coisa, eu quero ser advogado, quero ser político, quero ser influencer, quero ser youtuber, né? Então eu conhecia só aquele meu mundinho de ir pro colégio, voltar, ir no ônibus, achar o motorista do ônibus uma espécie de super-herói, né? Depois não é bem assim, começa a ver outras realidades. Pode ser até que no final das contas eu pense, eu quero um trabalho simples e honesto, né? Vou ser faxineiro, né? Vou ser zelador de um prédio, né? Vou ajudar as pessoas da maneira mais concreta possível, que é juntando lixo dela. É melhor do que ser médico. É mais seguro. Eu sou advogado, além de professor, e eu brinco que é muito divertido ser advogado, é perigosamente divertido ser advogado, mas tem que tomar muito cuidado e de vez em quando descobre que errou, para não cair, não se transformar em capanga de pessoas mal intencionadas. Então, depende de ser faxineiro, é uma profissão mais segura de que tu não estará fazendo grandes bens, mas também não estará fazendo grandes males, né? É muito difícil ter poder e não fazer grandes bobagens com o poder que se tem, né? Mesmo sem ficar tomado pela vaidade, às vezes até pela humildade, né? O cara é humilde, então ele não contesta e aí todos morrem, né? Aquelas análises de como é que aconteceu um determinado acidente de avião, o piloto cometeu um erro, aí o copiloto ficou com vergonha de chamar atenção e todos morreram. Todos morreram. Até a mulher que estava grávida, o adolescente, todos os outros, porque o cara ficou com medo de contestar o seu... E perdeu o emprego, né? Então o cara morre para não perder o emprego. Morre para não desagradar o chefe. Morre para não passar por uma gafe, né? Então é muito engraçado o quanto o poder é relativo, né? Então, digamos que eu vou ser presidente da República, né? Só que para conseguir chegar até a posição de presidente da República, eu vou ter que não vender a minha alma ao diabo, mas fazer acordo com hostes de demônios que são os meus colegas políticos, digamos assim, né? Então, no final das contas, ninguém queria aquele resultado, né? Todos acham que está errado, que tem que mudar, mas sendo sensato, fazendo os acordos, né? Respeitando as idiosincrasias e as tradições e a hierarquia e tudo mais, se mantém mais ou menos tudo como está, ou se piora tudo até um ponto em que há uma ruptura e nós ali todos muito bem intencionados
alguns mal intencionados, alguns medianamente cumprindo ordens e alguns tentando melhorar tudo, somos todos decapitados. A maioria vai morrer nas condições péssimas das prisões, né, de diarreia e coisas assim, né? Ou se são mais velhos, vão morrer de outras coisas. Mas alguns vão morrer espetacularmente em praça pública, né? Ah, todos inocentes. Não, mas eu estava tentando fazer o certo. Eu estava tentando fazer o certo, que na minha concepção era o contrário do que tu achava que era fazer o certo. E o outro, não, eu estava tentando não atrapalhar ninguém, né? Eu estava tentando obedecer as ordens honestamente. Estão todos criando este caos que é a experiência política atual, né? E eu queria concluir, então, com alguns paradoxos, né? Então, Jesus, nessa minha concepção, nessa minha igreja, ele é apenas uma idealização. Só que aí tem alguns problemas, né? Que é como Jesus agiria nessa situação. Então, na maioria dos casos, Jesus não se encaixa nas situações, né? Mas vamos tentar imaginar. E se Jesus fosse se casar, como é que ele trataria sua esposa? Como é que ele trataria os seus filhos? Como é que ele trataria um filho insuportável? E a gente vê que Jesus passaria problemas, né? Ou não agradaria a todos com toda certeza, não agradaria, né? Também a condição humana é cheia de nojeiras, né? Claro que se tu não for muito neurótico, não tem problema nenhum, né? Tipo, mexer aqui no nariz, né? Mas, então, como é que Jesus apara a barba? Ele deixa passar aqui do lábio, ele mantém sempre aqui, ele deixa a barba grande, ele lambe o prato, né? Quando não tem ninguém olhando. Como é que ele vai ao banheiro, né? Como é que ele satisfaz a sua esposa na versão em que ele tem esposa, né? É permitido isso, é permitido aquilo. Tudo isso, por incrível que pareça, é discutido. Não da maneira como eu estou fazendo, tipo, Jesus faria, como é que Jesus faria, né? Mas, sei lá, pastores e rabinos dizem, não, o corpo do esposo não pertence a ele, pertence à esposa, e o corpo da esposa não pertence a ela, pertence a ele, e os dois têm que tratar-se sempre com respeito e tentando satisfazer as necessidades sexuais um do outro, né? Por isso, inclusive, devem pensar bem se, eu tenho 60 anos e quero me casar com uma moça de 30 anos, né? Por enquanto, e com Viagra, tá tudo tranquilo, mas daqui a uns 20 anos ela vai ter, sei lá, tem 30 anos, ela vai ter 50 anos e eu terei, se estiver vivo, né? Terei 60, terei 80 anos, né? Então tem todas essas coisas concretas, né? E que a resposta não é nunca simples. Ah, Jesus assaltado, mas ele está por acaso com uma pedra eficaz. Ele deve jogar a pedra com assim perfeita. Ele tem uma boa pontaria, né? Deve jogar a pedra no assaltante, vai machucar a mão do assaltante, vai acertar na cara do assaltante, como é que ele vai fazer, né? Ou ele vai se entregar, né? E vai deixar também que outras pessoas sejam assaltadas, ele podendo impedir o assalto, sem poderes mágicos, né? Então, deve-se reagir ou não se deve reagir. Na verdade, Jesus aqui é uma figura que não vai funcionar muito bem em todos os casos, né? Tem Jesus transexual, né, que vai ter filhos, né? Vai parir, sei lá, uma tecnologia avançada permite que homens biológicos transformem em mulheres capazes de ter filhos, né? Não necessariamente com o código genético feminino, mas com todas as características, inclusive útero e a capacidade de gerar, como é que se diz? Gametas grandes e lentos, né? Enfim, tudo é possível, né? Tudo é permitido. E aí como é que Jesus vai se virar lá na condição de grávida, né? Ele vai gemer, ele vai gritar, né?
todas essas idealizações, elas são importantes para mostrar o quanto a ideia de uma idealização ela é limitada, né? Então, Jesus ele é uma figura que eu acho fascinante porque é a ideia do Deus que se fez homem, né? Então, ele meio que já existia, ele não é criado na concepção cristã geral naquele momento. Ele não chega a ter a ideia do espiritismo, né, que é um cara mais evoluído, que é na verdade, uma interpretação radicalmente diferente do que seria Jesus. Não é mais radical do que a minha, né? A minha só diz que não é uma pessoa de verdade, é uma idealização. Mas a concepção cristã é de Deus que se fez homem. Isso tem uma profundidade muito interessante, né? Está, na minha concepção, ridiculamente errado. Pode até estar certo, mas está ridiculamente errado na minha convicção. Mas é uma ideia fascinante, né? Porque aí esse Deus, né? Ele faz xixi, faz cocô, né? Ele acorda de mau humor ou acorda de bom humor, fica levemente pilequinho, fica excitado, fica deprimido, se fez homem, né? Essa é a graça dessa figura muito especial, né? Que é o Deus que se fez homem. Não era a concepção dos primeiros cristãos, né? Isso é muito claro historicamente. Mas foi ganhando essa. Claro que sempre tem aquela ideia do imperador romano se dizia Deus, o faraó se dizia Deus, mas esses deuses eram só um cara grande, né? A concepção judaico-cristã se desenvolveu porque o Deus que criou ali o espaço político daquele povo, assim como o outro Deus criou o espaço político daquele outro povo, foi reinterpretado de maneira muito delirante na pretensão de ter alguma relação com os textos, né? Os textos também foram alterados para se encaixar, ou não foram alterados, mas ao serem traduzidos eles foram alterados. Então, tu, como é que é? Falantes comuns da língua portuguesa, ou da língua inglesa também, da língua alemã, não temos acesso a textos que deem a experiência original, que era a intenção de ser lida para pessoas analfabetas, né? Nos muitos momentos em que foram escritos e reescritos e recompilados e recombinados com diversas intenções diferentes, os textos originais da Bíblia não têm essa pretensão de criação do universo, né? Ou da Terra que seja, né? Nenhuma dessas ideias era contemporânea ali dos povos dos judeus conforme alguns mitos 1800 antes era comum, ou pelo menos 500 e alguma coisa antes da era comum. A concepção era muito diferente, ela era mais parecida com a concepção antes da noção pré-exílica era muito parecida com a concepção dos gregos ou das religiões que a gente aqui no Brasil conhece como afro-brasileira, né? São vários deuses, né? Nós temos o nosso deus aqui, o meu orixá é o Yahvé, né? O que controla aqui esse nosso pequeno território é Yahvé. Antes eram outros, né? Eram 3 deuses pelo menos, tinha Yahvé, tinha El Shaddai, El Elohim, tinha a categoria, né, dos seres celestiais, alguma coisa assim, que eram os Elohims. Tinham os ancestrais que estavam no Sheol, né? Mas aí com a destruição, Israel junta os patriarcas e os deuses, e aí lá na compilação, digamos assim, do Êxodo, o Yahvé vai se mostrar para Moisés, dizendo, não, eu me apresentei lá
pro Abraão como eu não sei o quê, mas o meu nome mesmo é Yahvé. E aí os cristãos vão inventar que desde o início Deus criou também. Na verdade, Deus não criou, né? Do Deus fundamental surgiu a pessoa de Jesus. Para não dizer que são vários deuses, diz que são várias pessoas do mesmo Deus. Mas essa forma metafísica, assim, de ficar inventando soluções, eu considero perfeitamente válido. Lembra que eu disse, bom, pode ser que eu seja aqui apenas o avatar lá do Counter-Strike do ano 3 bilhões, do ano 200 bilhões desde o Big Bang, supondo que tenha havido um Big Bang, com Bang ou sem Bang. Então eles estão jogando ancestrais do do finalzinho do 13º bilhão do universo, né? Como é que eles eram? Na Terra tinha uns que eram assim. Vamos jogar. Então, ninguém aí pode sair na partida, né? Tipo o meu enteado. Agora eu não sei se ele é mais enteado, porque como eu não tô mais namorando ainda, ele não é mais enteado. A figura de enteado, ela meio que desaparece quando a gente se separa, né? Mas ele tinha a orientação da mãe dele, né? De, não, às 10 horas tem que ir dormir. Só que ela não conseguia fazer ele dormir, né? E aí eu fazia uma coisa que era terrível, né? Mas que eu sabia que era terrível. Eu já conseguia entender como é que era, olha, às 10 horas tinha que ter desligado. Não pode ter começar uma partida que eu acho que vai durar 15, 20 minutos, 10 minutos antes das 10 horas, porque tu sabe que não pode estar, às 10 horas tem que ir dormir, né? E eu fazia lá bem ao estilo Yahvé, né? Eu desligava o modem. Eu tive alunos que disseram, o senhor fez isso, professor? Sim, fiz. E foi divertido. Claro que houve choro e ranger de dentes, jogou cinzas sobre a cabeça. Por quê? Porque ele perde status junto ao grupo de jogadores. Ele é o jogador que até joga bem, mas que de repente abandona a equipe, né? Então, imaginemos que seres do nosso futuro, que na verdade são seres do presente, nos recriam como o passado real ou hipotético deles, né? Para viver as nossas vidinhas, as nossas vidas, as nossas tragédias, que para eles podem ser tipo. Tem jogos de computador que simulam formigas, né? Eu não sei. A minha flexibilidade de pensar as muitas hipóteses do que possa ser tudo isso é muito grande, né? Eu brinco que a gente pode pensar a metafísica como vários sistemas axiomáticos diferentes, né? Para resolver alguns problemas é melhor esse conjunto de axiomas. Esse conjunto especial aqui, bem fechadinho, serve para a maior parte das coisas, mas para algumas coisas mais sofisticadas, complexas ou difíceis, precisa usar essas ferramentas aqui, né, que não são intuitivas, etc, etc. Mas, de modo geral, o que é a existência, né? Supondo que haja mais do que apenas esta vida terrena, e mais do que a doutrina do segundo templo de Jerusalém, que era o morreu, acabou, ainda assim, digamos, eu sempre dou esse exemplo, né? Tu morre e descobre que tem uma vida após a morte. Bom, continua tendo os mesmos problemas. Será que Deus existe? Né? Aquele ali é Deus, mas será que aquele cara ali é Deus mesmo? Ou é só um cara que está se passando por Deus, né? Tu vai sentir pela vibração. Tá. Agora eu estou sentindo que mas já me aconteceu isso outras vezes. Já fui enganado por pessoas ou por outras coisas, por sistemas políticos, por times de futebol, né? A gente é meio que feito para se auto-enganar. Será que tem vida após a morte? Será que eu vou estar vivo daqui 10 milhões de anos? Né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que eu vou me reconhecer como mais ou menos eu me reconheço agora? Eu só vou ter a consciência, né,
A ideia básica aqui é que isso que eu sou agora, com certeza eu não serei daqui 1 bilhão de anos, caso eu continue existindo daqui 1 bilhão de anos, né? Você talvez uma consciência, mas não uma consciência do Regis como eu me concebo agora, né? Ou vai ser muito engraçado se eu achar muito parecido, né? Possivelmente estarei errado se eu achar muito parecido. Mas essa também é uma ilusão constitutiva, né? Não, no fundo, eu sempre fui o mesmo, né? Eu acho que isso não vale nem para minha vida atual, né? Muito menos se eu tiver várias encarnações ou se eu continuar, sei lá, no paraíso ou nos rios de fogo por 1 milhão de anos. Não vou ser a mesma coisa, né?